Série Sermão do Monte, programa número 6. Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz, onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. Seja muito bem-vindo ao Encontro com a Palavra. Que bom estarmos aqui para continuar o nosso estudo da Bíblia Sagrada. Você sabe que o Encontro com a Palavra é um programa dedicado exclusivamente para estudarmos a Bíblia Sagrada. Hoje vamos continuar a comentar o versículo 9 de Mateus, capítulo 5. A sétima bem-aventurança, que diz assim: bem-aventurados os pacificadores. Mais uma vez, Jesus está dizendo, olhem lá para baixo. Estão vendo toda aquela gente com tantos tipos de problemas? Outra razão para eles terem tantos problemas é porque não estão reconciliados com Deus. Eles estão alienados de Deus. Existe um divórcio entre eles e Deus. Eles jamais ouviram as boas novas que Deus já anulou o divórcio e basta que eles creiam. É claro que eles precisam ouvir a mensagem de reconciliação. Esta foi a mensagem anunciada antes que Jesus morresse na cruz. Estamos do lado de cá da cruz, portanto as boas novas são que Deus reconciliou consigo o mundo, incluindo você. Você já creu nas boas novas e já está em paz com Deus? Você já está reconciliado com Ele? Bem-aventurados os pacificadores. Isso significa bem-aventurados os ministros da reconciliação. Espero que você já tenha compreendido que o Evangelho de Jesus Cristo é uma boa nova e não uma notícia ruim. Tem gente que anuncia o Evangelho como se fosse uma notícia ruim. Você não sabe que vai queimar no inferno para sempre? Isso não é boa nova, isso é uma notícia ruim. E o Evangelho é boa nova para todos nós. O Evangelho é a mensagem reconciliadora, o milagre de reconciliação, o ministério de reconciliação. É a boa nova de que você não vai para o inferno, porque Jesus Cristo já foi e já voltou de lá no seu lugar. Todos os seus pecados passaram sobre ele e por isso não há mais nenhuma acusação contra você. Você não tem que ir para o inferno porque pode ser reconciliado com Deus agora mesmo. Deus já se reconciliou com você há 2000 anos. Você crê que já foi reconciliado com ele? Estas são as boas novas. Lembro-me de uma história que ouvi sobre um capelão do exército. Capelão é o homem que viaja com o exército e quando os soldados demonstram interesse em aprender sobre coisas espirituais ou quando precisam de encorajamento, conversam com o capelão. Muito bem, durante uma batalha, um dos soldados não cristão foi ferido. Aquela era uma batalha muito difícil e tinha muita gente morrendo por todos os lados. Ainda sob fogo cruzado e ferido, ele disse que viu o capelão se arrastando de um soldado ferido para o outro. Estavam todos sob fogo cruzado, mas o capelão ia de soldado em soldado e dizia alguma coisa no ouvido de cada um. Esse soldado conta que se viu esperando que aquele capitão chegasse até ele, porque queria ouvir o que ele estava dizendo a todos aqueles homens. O capelão foi ferido com uma bala, mas mesmo assim continuou a se arrastar de soldado em soldado, falando alguma coisa. Quando faltava ainda uns 30 soldados para o capelão chegar até esse nosso soldado ferido, que não era cristão, o capitão foi atingido por uma outra bala e aí não se mexeu mais. Jamais descobri o que aquele capelão estava dizendo para aqueles homens, lamentou o soldado. Esse soldado me contou essa história e me perguntou, você sabe o que aquele capelão estava dizendo para aqueles homens durante a batalha? Puxa, esta é uma ótima oportunidade para um ministro da reconciliação. Sabe, eu pude compartilhar com aqueles soldados versículos de 2 Coríntios capítulo 5 sobre o milagre da reconciliação e a mensagem da reconciliação e o ministério da reconciliação.
Creio que era isso que o capelão dizia para aqueles homens. É isso que Jesus quis dizer quando falou: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Os verdadeiros filhos de Deus são ministros da reconciliação. Ouvi a seguinte frase de um teólogo, e agora vou repeti-la. A vontade do reconciliador é que os reconciliados sejam agentes da reconciliação na vida dos não reconciliados. Vou repetir. A vontade do reconciliador é que os reconciliados sejam agentes da reconciliação na vida dos não reconciliados. Foi o que Paulo disse em 2 Coríntios 5, e é isso que Jesus está dizendo na 7ª bem-aventurança. Nesta passagem, Jesus estava no alto da montanha, recrutando os reconciliadores, os ministros da reconciliação. E foi isso que Jesus quis dizer quando falou: bem-aventurados os pacificadores. O autor americano Chuck Colson escreveu um livro intitulado Deus Amoroso, no qual mostra, capítulo após capítulo, exemplos do que ele acha que significa amar a Deus. Um dos exemplos conta a história de um médico judeu na Rússia que, por razões políticas, foi preso em Gulag, na Sibéria. Enquanto estava preso, a fé daquele homem pareceu não ajudar muito, nem sua religião. Como médico, ele era forçado a fazer muitas coisas lá no Gulag que iam de encontro à consciência de qualquer médico. E para sobreviver e tornar sua vida na prisão mais fácil, ele se submetia àquilo, mas se odiava por isso. Ele começou a desenvolver um ódio muito grande por aqueles que estavam provocando aquela situação. Numa noite, ele ouviu um crente em Jesus Cristo no beliche de cima, fazendo a oração do Pai Nosso. E quando chegou na parte perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores, aquele homem ficou surpreso porque jamais tinha ouvido um pedido parecido com aquele. Isso o fascinou, e ele e o crente puderam cochichar até a meia-noite. E ali no meio da noite, aquele crente do beliche de cima levou aquele homem a Cristo. Ele o levou a experimentar o milagre da reconciliação. No dia seguinte, ele fez uma operação e geralmente os pacientes não sobreviviam às cirurgias. Esse era o seu castigo. Ele era forçado a assinar autorizações para as torturas em prisioneiros que provavelmente não sobreviveriam ao sofrimento, mas ele assinava as autorizações dizendo o contrário. Como aquele médico experimentou o milagre da reconciliação, ele não podia mais fazer aquilo. Por isso, no dia seguinte, ele disse que não faria mais aquilo. Ele fez a cirurgia em um homem e quando o homem estava acordando da anestesia, o médico compartilhou com ele a mensagem da reconciliação. E aquele paciente também experimentou o milagre da reconciliação. Naquela noite, enquanto dormia, o médico foi espancado até a morte. Eles bateram na sua cabeça com um tipo de pá de pedreiro. Na operação que ele fizera naquele dia, ele havia tirado um câncer do estômago do paciente cuja sobrevivência era muito improvável. Mas o paciente sobreviveu e escreveu um livro contando a todo mundo tudo o que sabia sobre a prisão de Gulag na Sibéria. Seu nome era Alexander Solzhenitsyn, o famoso autor russo. Ele contou como experimentou o milagre da reconciliação porque outra pessoa reconciliada se tornou o ministro da reconciliação para ele. Foi o que aquele teólogo quis dizer com a frase: a vontade do reconciliador é que os reconciliados sejam agentes da reconciliação na vida dos não reconciliados. Quem mais poderia ser o ministro da reconciliação na vida de Alexander Solzhenitsyn do que aquele cirurgião que tinha se reconciliado com Deus na noite anterior? Foi o que Jesus quis dizer com bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os agentes da reconciliação nas vidas dos não reconciliados. Já comentamos neste estudo que as bem-aventuranças vêm em pares. E esta bem-aventurança faz par com a próxima, a 8ª, que diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pacificadores e bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Estas duas bem-aventuranças se casam. Observe que Jesus não falou apenas perseguidos, mas perseguidos por causa da justiça, porque estes são os que anunciam o Evangelho. Estes são os que se identificam com Jesus Cristo. Bem-aventurados os perseguidos. Agora você já pode entender por que as duas últimas bem-aventuranças vêm juntas. Os ministros da reconciliação são perseguidos porque vão onde existe alienação. Eles vão onde está o conflito.
Eles vão onde os não reconciliados estão, as pessoas que lutam umas contra as outras. Pense em quantas regiões do mundo, como Oriente Médio, Irlanda e outros lugares, ocorrem sérios conflitos. Os ministros da reconciliação vão até lá, correm perigo e são perseguidos. E é por isso que estas duas bem-aventuranças vêm juntas. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Mas se continuarmos o estudo das bem-aventuranças, gostaria de acrescentar um comentário. Quando estudamos a segunda bem-aventurança, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados, falamos sobre a diferença entre o sistema de valores de Jesus e o nosso. Quando reencontramos algum amigo que não vemos há muito tempo e descobrimos que ele tem um bom trabalho, uma família bem estruturada e que todos gozam de perfeita saúde, tocando a vida sem problemas, dizemos: "Puxa, você tem sido muito abençoado." Agora, imagine outra situação. Você reencontra um amigo que não vê há uns 10 anos e descobre que um dos seus filhos morreu, que a saúde do casal não vai bem, que está enfrentando crises no emprego e, além disso, está passando por uma reviravolta financeira. Qual seria a sua reação, hein? Puxa, como você é abençoado! Tudo isso que você está passando serve como uma palavra de elogio de Deus para você, pois quer dizer que Ele acredita que você pode aguentar muito mais ainda. Você é um abençoado de Deus, meu irmão. Tenho certeza que Deus está lhe dando a graça para enfrentar todas essas provações pelas quais você está passando. Você diria alguma coisa parecida? Normalmente não é isso que a gente diz, né? Porque nosso sistema de valores não é o mesmo de Jesus. A gente vai logo pensando na prova, a gente vai logo dizendo: puxa, mas se você está passando por uma prova, você está passando por uma tribulação tão forte, conte comigo e tal. De acordo com o ensino de Jesus, somos espiritualmente prósperos quando estamos chorando. Quando você está chorando, está em estado de graça. Agora, com a 8ª bem-aventurança, Jesus está falando a mesma coisa. Você está em estado de graça e em prosperidade espiritual quando é perseguido por causa da justiça. Além disso, sob perseguição, você tem a certeza que faz parte do reino. Podemos identificar os valores de Cristo em todo o Novo Testamento. Não apenas nos evangelhos, nos ensinos e exemplos de Jesus, mas também nas epístolas escritas pelos apóstolos e em toda a história da igreja. Ouça com atenção estas palavras de Paulo escritas a Timóteo. Paulo escreveu suas últimas palavras para este jovem que era seu filho na fé e também filho no ministério. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Isso não foi ensinado apenas por Jesus, mas também vivido e ensinado pelos apóstolos. Aqueles que escolhem agradar a Jesus Cristo, servi-lo e pregar o seu evangelho, devem estar prontos a sofrerem por isso. Jesus disse: "Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês." Em suas epístolas, no final do Novo Testamento, Pedro faz 14 referências ao sofrimento. Pedro estava escrevendo para os crentes que viviam nas províncias. A perseguição em Roma tinha se intensificado e Pedro sabia que se espalharia para as províncias também. Ele sabia que muitos já estavam sendo perseguidos por causa de sua fé e que as coisas acabariam por ficar piores. Por isso, ele se refere ao sofrimento 14 vezes em suas cartas. Preste atenção nesta passagem de 1 Pedro, capítulo 4, versículos 12 a 16. Diz assim: "Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês.
Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pedro conclui no versículo 19 dizendo: por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Deu para você perceber como era forte a exortação no Novo Testamento a respeito do sofrimento? Na igreja do Novo Testamento, o sofrimento era quase que certo. Pedro mostrou uma das razões por que o povo de Deus sofre perseguição. E esta é apenas uma das várias razões mencionadas na Bíblia. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Nós acabamos de ler 1 Pedro capítulo 4, versículos 1 e 2. Às vezes, quando passamos por perseguição ou sofrimento, sentimos-nos como se um trator estivesse passando sobre nós e parece que aquilo nunca vai acabar. Ficamos aterrorizados, horrorizados. Pedro explica que às vezes Deus usa o sofrimento em nossas vidas, quer seja perseguição, doença ou algum outro tipo de dificuldade, para produzir um efeito em nossas vidas. Foi isso que Pedro quis dizer e o que Jesus também quis dizer quando ensinou sobre o estado de graça que vivemos quando somos perseguidos por causa da justiça. Eu gosto muito da expressão que Pedro usa em sua primeira carta, capítulo 4, versículo 14. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Quando sofremos perseguição, às vezes Deus nos livra, quer seja tribulação ou o sofrimento da perseguição, mas às vezes Ele nos dá graça para passarmos por aquela experiência. Quando estamos sofrendo e sendo perseguidos, Deus nos dá graça para lidarmos com a situação. De acordo com Pedro, naquele momento, o Espírito da glória, o Espírito de Deus, é visto em nós, como ele afirma no capítulo 4, versículo 14. Pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Baseados nas Escrituras, há muito o que falar sobre perseguição, principalmente lendo as epístolas de Pedro. Pedro afirma que a perseguição é um chamado e diz que Jesus deu o exemplo e escreveu na sua segunda epístola, capítulo 2, versículo 21, assim: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Você acha que para seguir os passos de Cristo basta seguir a multidão? Na verdade, Jesus está guiando pessoas a levarem suas próprias cruzes. Ele deixou isso bem claro e por isso muita gente não se interessa em segui-lo. Observe o seguinte: de acordo com a 8ª bem-aventurança, o sofrimento faz parte da vida daqueles que serão a solução e a resposta de Jesus. Se você vai viver em Cristo servindo e pregando o seu evangelho, então você sofrerá perseguição nas mãos daqueles que o odeiam. Em sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 12, Paulo faz esta afirmação: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. O Novo Testamento deixa claro que se você realmente vai seguir a Jesus, pode contar que será perseguido sim. Estas são as 8 bem-aventuranças ensinadas por Jesus que devem influenciar e ser a base da sua perspectiva de vida, sua visão de mundo, para que você seja a luz do mundo e sal da terra, parte da solução e resposta de Jesus para o que está errado neste mundo para as pessoas. No início deste estudo, dissemos que as bem-aventuranças são um teste para você verificar o seu nível de maturidade. E elas são exatamente isso. Eu gostaria de saber se você tem feito o seu check-up do pescoço para cima, meditando nas 8 bem-aventuranças e nas promessas que as acompanham. Na verdade, cada bem-aventurança se divide em 3 partes. Elas começam com bem-aventurados, que pode ser traduzido por felizes e espiritualmente prósperos, ou, minha expressão preferida, em estado de graça. Aqueles que estão em estado de graça recebem a graça de Deus em suas vidas para terem estas atitudes. Agora eu gostaria de desafiá-lo a memorizar as 8 bem-aventuranças e fazer o seu check-up constantemente.
Todo dia, quando você acordar, pergunte a Deus: Senhor, eu sou pobre em espírito. Será que choro porque sou pobre em espírito? Será que tenho consciência de que não posso, mas creio que o Senhor pode? Senhor, eu sou manso e humilde? Será que estou aceitando o seu jugo sobre a minha vida? Será que hoje vou fazer o que o Senhor quer que eu faça? Ou o que eu quero, hein? Deus, eu tenho fome de saber o que o Senhor quer que eu faça. Pai, faz-me um canal do seu amor com o coração puro. Permita que eu seja um ministro da reconciliação hoje, mesmo se eu tenha que ser perseguido por isso. Medite nas bem-aventuranças. Memorize as bem-aventuranças. Deus lhe abençoe grandemente. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada.